Fala pessoal, tudo bem com vocês? Atlético e Fluminense classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. O dinizismo tá on, hein? O Neymar elogiou o técnico do Flusão. E o Felipão, hein? Que fenômeno. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, já saíram os primeiros classificados na Copa do Brasil e eles são Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético venceu mais uma vez o Bahia, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Não foi um bom jogo do Furacão, mas não tem jeito, né? O técnico Luiz Felipe Scolari conhece essa competição, conhece mata-mata, ele é embaçado. Daquele jeito, Filipão, né? Mesmo jogando mal, sabendo sofrer, o resultado vem, não tem jeito. E com isso, mesmo que o Bahia tivesse desperdiçado várias oportunidades, saiu na frente, inclusive, mesmo assim, o Furacão foi lá, virou o jogo e resolveu mais uma vez avançando de fase. Em 15 disputas do Felipão nas oitavas de final, em 15 participações do Felipão em Copa do Brasil, essa é a 13ª quartas de final que ele participa. É inacreditável. 13 participações em quartas de final de 15 participações do Felipão em Copas do Brasil. O velho sabe das coisas ou não? E aí com isso está invicto aí na Arena da Baixada, são 7 vitórias e 2 empates em 9 jogos. Impressionante o Felipão fazendo história, quebrando recordes e seguindo em frente aí com o Atlético Paranaense, que também eliminou o Libertad no meio da semana pela Libertadores. Tá lá em sexto no Campeonato Brasileiro, 27 pontos, mas tá ali, né? Tá pertinho dos líderes, enfim, vai incomodar bastante esse Atlético Paranaense na temporada. Mas eu queria falar do dinizismo, né? É um dos times mais legais de acompanhar no futebol brasileiro hoje, a equipe do Fluminense. E é muito legal de ver que a torcida está vivendo um caso de amor com o seu clube do coração, no caso o Tricolor das Laranjeiras. O Fluminense é um time muito, pelo menos para mim, né? Um time muito cativante, muito legal de ver, um time lá, né, com uma história muito bacana, né, dos letrados, né, dos poetas, dos escritores, né, tem todo um charme, né, o Fluminense, dos cronistas históricos. E um time que sofreu muito nos últimos anos, né? Depois que terminou a parceria da Unimed, né? Demorou a se recuperar, mas aos pouquinhos foi montando um elenco bem bacana, bem interessante. Tem uma base de xerém que é muito boa, né? E às vezes pela necessidade tem que vender muito cedo os seus jogadores, mas tá vindo numa temporada aí muito interessante. E especialmente sob o trabalho, sob o comando do Fernando Diniz, que voltou a comandar o time. O Diniz é um cara que a gente bate muito nessa tecla, ele tem algumas marcas, né? De começar muito bem os trabalhos, de fazer as suas equipes jogarem plasticamente um bom futebol em determinado momento, mas sempre esbarrar no resultado. Muitas vezes o comportamento dele acaba pesando em determinados momentos, mas é muito engraçado a gente ver, ou curioso, né, melhor dizendo, de que sempre as equipes com o legado do Fernando Diniz acabam sendo campeãs depois. O São Paulo, mesmo o São Paulo, que está nessa seca de títulos e tudo mais, conseguiu ser campeão depois que o Diniz passou por lá. Aquele campeonato paulista sob o comando do Hernan Crespo. Mas o Diniz fez um bom trabalho no São Paulo. Ele se perdeu na reta final por conta daquela discussão com o Tietê, que não foi só a discussão com o Tietê, né? Ela evidenciou um clima tenso nos bastidores, com uma queda técnica que vinha desde a eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. E ali o time estava numa pressão muito grande para ser campeão brasileiro e não conseguiu suportar essa pressão, não conseguiu sustentar o time na ponta. E aí acabou perdendo muitos jogos, perdendo o título, ele criou essa tensão ali no vestiário, não só com o Tietê, com o Luciano, com vários jogadores, e acabou saindo. Mas é curioso que toda vez que o Fernando Diniz deixa um clube, quando ele vai enfrentar esse ex-clube, todos os jogadores vão lá e saudam o Diniz pela relação que ele tem com os atletas, que às vezes passa do ponto em algum momento, mas ele consegue construir isso, ele é psicólogo, então dizem que o bastidor do Fernando Diniz é espetacular. E ele é um cara que nunca abandonou suas convicções, porém, ele fez alguns ajustes. Eu acho importante a gente ressaltar isso. Porque o Diniz, no início da carreira, lá no Audax, especialmente quando ele chama atenção, elimina o Corinthians, daquele Paulistão, vai decidir com o Santos, isso em 2016, e aí depois começa a trabalhar em grandes clubes, o Diniz ele era muito mais irresponsável. O que eu quero dizer com isso? Não que ele precise
obviamente, abandonar o seu jeito de jogar. Eu conversei com ele recentemente, ele falou assim, não, eu entendo que o resultado vai ser uma consequência do meu jeito de jogar. Só que, claro, você demanda treinamento, você precisa de jogadores com características para isso, e aos pouquinhos acho que ele foi se adaptando. Ele foi entendendo que também era necessário você entregar a bola para o adversário, em alguns momentos do jogo, você controlar mais os espaços, você ser mais pragmático em determinado momento, e é o que a gente está vendo. Talvez estejamos acompanhando a maturidade do Fernando Diniz como técnico de futebol. Não que ainda esteja perfeito, não que o Fluminense vai ser a sensação da temporada, mas eu acho que já é uma surpresa boa pelo que a gente está vendo no jeito de jogar. É um time interessante, com algumas peças mesclando sempre juventude com experiência, né? Você tem o Paulo Henrique Ganso, que está jogando muita bola, caminhando em campo. Porque, infelizmente, ele não tem condições físicas, o Ganso. Mas ele é um gênio com a bola no pé, né? Ele consegue passes maravilhosos. Ele vai jogar 50, 60 minutos. Mas enquanto ele estiver em campo, ele vai dar passes como ele deu no primeiro tempo, em alguns momentos, como ele começou a construir jogadas no segundo, e depois vai ser substituído. É uma pena que o Ganso não tenha a vitalidade que já teve, mas é impressionante como ele ainda consegue colaborar. Aí tem um Felipe Melo que entra no segundo tempo, aí tem um Herman Cano que, apesar de veterano, né, 34 anos e para muitos não valia o investimento, o cara tem 24 gols na temporada e vai fazer 50, gente. Vai fazer 40, 50 gols, porque ele nem precisa tocar muito na bola. E, ó, tem dado assistências, tem começado jogadas, tem começado tabelas. Ele não é só um finalizador, só que quando a bola cai no pé dele na frente do goleiro, não tem caixa. É impressionante. O que jogou o Fábio ontem, cara. Lei do ex, né? O que jogou o Fábio, mesmo sem jogar com os pés naquela construção inicial que o Diniz gosta, embaixo dos paus ele é um fenômeno, mesmo aos 41 anos de idade. E aí você tem um Manuel. Olha o que tá jogando o Manuel, cara. Do lado do Nino, que é um fenômeno como zagueiro, campeão olímpico, jovem, promissorzaço, assim, já é uma realidade, né, do futebol brasileiro. E o Manuel ao lado dele, cara, o Manuel, impressionante a saúde que tá o Manuel, chegando na área, fazendo gol, marcando, subindo, fazendo, acontecendo. O André, cara, o André acho que vai ser o próximo da lista aí a ser negociado, esse volante muito técnico, muito bom da equipe do Fluminense. Aí tem o John Arias, que mete gol pra caramba. Cara, tem muita qualidade o Fluminense realmente do meio pra frente. O Martinelli entrou no segundo tempo no lugar do Nonato, fez a jogada de um dos gols também. Impressionante, impressionante. Um time tá bom, coletivamente funcionando e realmente está chamando a atenção. Não sei se vai disputar títulos, mas é um time que vai incomodar. É um time que vai, digamos assim, ser um intruso ali, junto do Atlético Paranaense. Curioso, né, que os dois tenham jogado na terça. Aos principais postulantes aos títulos da temporada. Daqui a pouco eles podem beliscar uma coisinha. E aí, esse trabalho do Fernando Diniz, que está chamando a atenção e que a gente chega à conclusão que só falta um grande título para chancelar o trabalho dele, né, que vem sendo bem feito no Brasil há alguns anos, mas o resultado, infelizmente, ou felizmente, enfim, eu acho que não tem como ser diferente, é ainda o primordial, você precisa do resultado, e o Cuca, por muitos anos, foi taxado de vice, o Abel Braga também era um perdedor, até que ganhou um Mundial com o Inter, o Cuca ganhou Brasileiro, Libertadores, começou a empilhar títulos, e as pessoas começaram a olhar de outra forma para esses técnicos. É o que falta ao Diniz. O Roger Machado vive isso também. Caras de boas ideias, caras que estão começando a carreira, já não estão no início assim, mas ficam tentando desenvolver trabalhos, mas se a conquista não vier, parece que não valeu de nada. E a conquista muitas vezes depende do elenco que você tem à disposição, do cenário do campeonato naquele momento, enfim, uma série de circunstâncias. E aí Neymar Júnior, craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, tuitou na madrugada, ainda no Brasil, né, mas com algumas horas a mais em relação ao fuso lá da Europa, dizendo que gosta muito do trabalho de Fernando Diniz e que uma pena que no Brasil, exatamente por isso que a gente está falando, né, que os resultados não deixem ele seguir, ele ter sequência e tudo mais. Claro que o Neymar tem uma amizade com o Paulo Henrique Ganso, né, eles são compadres, inclusive, se não me engano o Ganso é padrinho do Davi Luca, né, do filho do Neymar, enfim, eles têm uma amizade desde a época do Santos e obviamente conversam, né. O Daniel Alves saiu do São Paulo dizendo que o Fernando Diniz era um técnico para futebol europeu. E por mais restrições que a gente possa ter, o Daniel Alves, né, um cara que já foi treinado por grandes treinadores da história do futebol, inclusive o Pepe Guardiola, só isso. E tem 40 títulos no currículo, então não dá para desconsiderar também essa opinião. O Daniel foi um cara que escolheu o Diniz
no São Paulo, a gente sabe como ele tem influência disso, e muitas vezes quando o Diniz balançou, quem segurou a gente sabe que foi o Daniel também. Entre outros jogadores que elogiam demais o trabalho do Diniz. Acho que é preciso começar a prestar atenção. Muita gente já faz isso, né? Mas não tem como a gente desconsiderar que é um treinador muito bom, muito competente no que faz, que precisa de ajustes, que precisa melhorar, mas ele evoluiu demais. E acho que talvez viva o seu melhor momento como profissional do futebol. O que vocês acham? E aí, Atlético Paranaense e Fluminense, classificados, os primeiros. Mas ainda tem a quarta e a quinta para a gente conversar muito aqui no canal. Comenta aqui, inscreva-se no canal, é sempre muito importante. Até a próxima. Tchau!